Salvem o Japão. 安心できる日本を返せ。今石破さん移民をたくさん入れようとして、このままじゃ日本はレイプ大国になってしまいます。親の世代を安心させてあげられないのも辛いし、私の子供世代なんてどうなってしまうんだろう。日本は単一民族国家です。それを今の石破さんの勝手な政策では言えなくなってしまいます。怖いです。ありがとうございます。今まで国民は無力なんじゃないかと思うほどひどい政治を勝手にやられてきましたけども、国民の方がものすごく人数多いです。石破さんやその周りの方々なんて日本国民の中の 0.0001% ぐらいの人たちが得をするようにできてるなんておかしいです、ね、99.9999% の私たちが声を上げれば 100%5 億%勝てますって気づいたから戦います。周りの子たちにもいっぱい言います。今回私がデモに参加するにあたってもお友達にもたくさん声をかけましたが、まだまだ暑いからやっぱやめとくわみたいな感じのノリです。総理大臣はいつの時代だって叩かれるもんでしょうぐらいに思っている子たちがまだまだいるんです。そういうのをやっぱり同じ世代の私たちから変えていかないといけない責任があると思います。みんなで頑張りましょう。石破国を返せ。日本が日本らしくあることは外国人の入れすぎですね。別に我々はヘイトでもない、外国人差別でもないです。私も昨日街頭演説をしたらですね、外国人の方が応援に来てくれましたよ。私もともとフランス人ですけど、神谷さんに 100% 賛同しますというふうに言ってくれましたよね。もうフランスやドイツはとんでもないことになっていると、日本はああしちゃいけないから、だから私の好きな日本を守ってくださいってフランス人の方に言われましたよ。それがまともな外国人の方の意見です。日本が日本らしくあること、それが彼らが好きな日本なわけですよ。日本がアメリカとか中国とかフランスやドイツみたいになっちゃったらね、日本の魅力なくなるじゃないですか。我々は日本を日本らしく維持できる形をしっかりと作っていきましょうって言ってるだけです。それには急激にたくさんの外国人を入れすぎたら、ね、社会の形が変わってしまって、そしていろんな制度が維持できなくなって、ね、国が形が変えられてしまうから、それをやめましょうって言ってるんですよ。だから LGBT の法案も反対したし、Várias imagens estão rodando no mundo inteiro, onde japoneses estão nas ruas protestando contra a imigração. Algo que até poucos meses atrás seria impensável num país considerado um dos mais educados e respeitados do planeta. E não só isso, vários posts nas redes sociais de pessoas de outros países dizendo para salvar o Japão da Índia. E o Japão, querendo ou não, faz parte da vida de várias pessoas ao redor do mundo, sendo pela sua cultura em animes, mangás ou até mesmo pelos seus costumes e cultura japonesa. Então, quando a gente vê essa situação que está acontecendo no Japão e posteriormente no futuro próximo pode literalmente acabar e apagar a cultura dos japoneses, que desde, né, da organização, da limpeza, pela educação, né, que é muito forte lá, que praticamente, né, eles viverem uma vida toda que aprendeu a respeitar regras de convivência, né, a cuidar da sua comunidade e a preservar as tradições que vêm de séculos. Então, quando acontece esse tipo de episódio, né, que muitos japoneses locais não sabiam, né, essa nova proposta do governo de imigração de vários países, trazendo mão de obra, né, que é a justificativa do governo. Porém, entretanto, todavia, nenhum do povo japonês ficou sabendo disso. E, consequentemente, houveram protestos, que foi agora recente, em setembro, em agosto. E se você ficar até o final do vídeo, você vai entender o porquê disso acontecer e também uma verdade por trás dessa história, que muita gente tenta minimizar e muitas vezes passar a mão. E a gente sabe que a mídia mainstream não está te falando que pode praticamente acabar, dizimar com uma cultura inteira. E eu vou falar para vocês uma perspectiva sobre essa situação.
Então, antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante aqui para o engajamento do vídeo e mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E também não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui para vocês, se possível mesmo, deixe um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor, que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação dos vídeos e também, lógico, né, dar um gás a mais financeiramente, porque vocês sabem que certos temas que eu abordo aqui, às vezes a monetização cai ou é limitada, e então com essas formas vocês podem me ajudar financeiramente. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, primeiro vou contextualizar a situação que está acontecendo no Japão. Olha, recentemente houve vários protestos em cidades como Osaka, que se você reparar bem, é algo extremamente raro no Japão. Mas aqui está o primeiro ponto importante dessa história toda. Esses protestos não foram especificamente contra imigrantes indianos, ok? Mas sim contra um programa governamental que estabeleceria cidades irmãs, entre aspas, com países africanos. A confusão, né, começou porque muita desinformação rolou nas redes sociais, fazendo as pessoas acreditarem que o governo japonês estava literalmente doando cidades inteiras para imigrantes africanos. Obviamente, né, que para o governo, né, isso não era uma verdade, mas o estrago já estava feito, porque se você dá uma pesquisada, relatos de japoneses que eles não sabiam, né, dessa proposta do governo para os outros países. Que os japoneses disseram que eles ficaram sabendo de um portal de notícia, que se eu não me engano acho que foi a BBC, que saiu essa notícia, mas no país deles, né, no Japão, ninguém falava a respeito desse assunto, então eles ficaram sabendo meio que por fontes externas, sabe? Anunciou um projeto de criar cidades, tipo, cidades natais, assim, para alguns países africanos, né? Com um projeto de, como se fosse cooperação, né? Só que aí, os jornais dos países lá, aí começaram a divulgar que como se fosse assim, tipo, o Japão deu uma cidade para nós, pessoal dos nossos países e tal, né? E ninguém das prefeituras, dessas paradas, sabia desse projeto, né? Da JICA, né? Aí eles ficaram putos, os japoneses também ficaram putos, porque não foram consultados, né? E falaram que não quero não, que porra, tá pensando que é bagunça? Não, nada disso. E o que aconteceu? O problema foi o seguinte, a JICA anunciou o projeto, o governo sabia, mas as prefeituras locais, os governos locais não sabiam. A mídia japonesa não divulgou. Resumindo, se a BBC não tivesse divulgado, a parada ia começar a acontecer e, tipo, ninguém sabia, entendeu? E a justificativa, né, do governo dessa possível imigração em massa de vários países do continente africano, principalmente de indianos, é que o Japão, né, não sei se vocês estão sabendo, eu já fiz vários vídeos a respeito da cultura japonesa, da questão dos idosos japoneses que preferem ficar presos do que viver em sociedade, por N questões que eu abordo no vídeo, a questão dos jovens, né, que grande parte dos jovens japoneses são chamados de hikikomori, que literalmente, né, basicamente, são aqueles jovens que ficam trancados dentro do quarto, sabe? Que não estudam, não trabalham, não têm perspectiva do futuro. E o Japão também está enfrentando a maior crise demográfica da história moderna. O país tinha um recorde de 2,3 milhões de trabalhadores estrangeiros em outubro de 2024. E isso é um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior. Um dos problemas mais graves que existe no Japão é a taxa de envelhecimento rápido. Cara, mais de 29% da população já tem mais de 65 anos, segundo dados oficiais. O Japão é considerado o país mais envelhecido do mundo. E quando isso acontece, as consequências disso é a falta de mão de obra, aumento, né, em gastos hospitalares, gastos públicos, aumento em lares de idosos. E que eu falei para vocês, no Japão tem uma certa cultura, né, nos idosos para ficarem presos, porque lá no presídio, basicamente eles vão ter tudo, vão ter comida, vão ter auxílio médico, vão ter um lugar para dormir, porque o Japão enfrenta essa questão até para os idosos japoneses que não conseguem se manter e ter uma vida digna, né, sem o salário deles, outrora quando eram jovens.
E também, né, um dos problemas mais fortes que tem no Japão é a taxa de natalidade que cada vez mais está caindo. Que eu acredito que não é só apenas no Japão, né, mas como o Japão é um país pequeno, menor, né, que de outros países, né, como a China, como a Índia em questão, que a gente sabe muito bem, que eu também já fiz vídeo aqui explicando até aqui pro Brasil, as justificativas de muitos jovens, né, para não quererem, desde questões financeiras, questões amorosas, questões de comprometimento, questões até da educação, da qualidade de vida, da segurança. Então, tudo isso que eu falei para vocês são uma visão real que está acontecendo no Japão. Porém, os japoneses não estão curtindo, né, que o governo está abrindo as portas sem ao menos dialogar com a população japonesa e já está abrindo as portas sem muita calma e sem muita cautela. Que nem eu falei para vocês, a Agência de Cooperação Internacional do Japão anunciou parcerias com algumas cidades, né, para programas de intercâmbio e acolhimento de imigrantes, principalmente africanos e indianos. Só que o medo é que essa abertura traga mais gente que não vai respeitar o modo japonês de viver. Muitos manifestantes carregam cartazes pedindo o fim da imigração em massa e a proteção da cultura japonesa. E isso gerou até pressão política para mudanças de algumas políticas migratórias e pedidos de renúncia para o primeiro-ministro Ishiba. Mas aí grande parte das pessoas, né, que para mim é as pessoas que não param um pouco para raciocinar o real impacto que isso vai acontecer. Não é só uma questão econômica que está em jogo, tá? Não é questão, tipo, vai faltar emprego para os japoneses. Não é isso. A questão até pra gente que está de fora, né, como quem admira, quem respeita a cultura japonesa, é que a gente tá vendo aí ao redor do mundo inteiro, culturas sendo impostas a outras culturas nativas, sabe? Meio que apagando os traços da outra, entende? Eu não preciso falar aqui, é só dar uma pesquisada aí no Google, no YouTube, nas outras redes sociais vizinhas, que você vai ver. Até na questão da sua religião é imposta a outra. Se você não está fazendo um jejum em determinado dia, você é praticamente hostilizado. As pessoas começam a apontar que você não deveria estar fazendo jejum, você deveria respeitar. Mas é que nem eu já vi uma frase que é verdade. A sua religião impede a você, mas não impede a mim, sabe? A questão que ninguém gosta de parar um pouco para raciocinar é que, independentemente se você é imigrante que está em outro país, você precisa respeitar a cultura local, sabe? Por isso que você vê em vários vídeos criticando muitas vezes os estrangeiros. E eu estou falando daqueles estrangeiros que não respeitam a cultura local, ok? Não aqueles japoneses que falam que todos os imigrantes são isso e aquilo, não. Eu estou falando de pessoas que vão para outros países e não respeitam a cultura local, principalmente no Japão. Vários locais, vários templos que são respeitados pelos japoneses, né, que fazem parte da sua religião, da sua cultura. Chega lá turista, imigrante, e não respeita, sabe? Fica brincando, isso, aquilo. Até importunação, que vocês sabem muito bem, acontece, principalmente em países como a Índia, que as mulheres muitas vezes são, né, não vou nem falar a palavra aqui, mas acontece muito, tem vários vídeos aí rolando nas redes sociais, que no Japão já está acontecendo esse tipo de atitude. Então, a gente parasse um pouco para pensar, um pouco para ser racionais, sabe? Não fazer parte de um partido, que muitas vezes as justificativas deles, né, para passar um pano, né, nas atitudes, você tá sendo contra a imigração, você tá sendo isso, aquilo. Não, cara, é apenas você respeitar a cultura daquele local. Cara, em vários países aí já estão enfrentando várias situações, principalmente com indianos, que, né, a gente sabe muito bem que não dá pra passar pano, principalmente de uma maneira geral, que isso acontece, né, que eles impõem a cultura deles. Cara, só você comparar o antes e depois, né, das comunidades indianas nos locais que eles estão. Você vai ver aquele estereótipo padrão que acontece. E lógico, gente, eu não estou falando que são todos indianos, mas de maneira geral, aqueles que não respeitam a cultura local, você vai ver que acaba com a imagem do país, sabe? É que nem eu falei pra vocês, eles impõem uma cultura e querem apagar a outra, sabe? Porque é muito fácil fazer uma analogia. Você tá na sua casa, chega alguém desconhecido, já quer abrir a geladeira, já quer fazer isso, quer sujar, já quer fazer baderna, você vai ficar feliz? Cara, é claro que não. Então é isso que está acontecendo no Japão. Os japoneses em si têm uma cultura bem estabelecida lá. E essa cultura, querendo ou não, é uma fonte de admiração para outras, né? Principalmente aqui no Brasil. Que nem eu falei pra vocês, que o Japão faz parte, né, da vida de várias pessoas.
várias pessoas têm certo apreço, têm certa afeição, né, pela cultura japonesa. Então, quando a gente vê que possivelmente pode literalmente acabar com a cultura, né, acabar com as tradições japonesas, o estilo de vida japonês, cara, isso é meio preocupante, entende? Mas tem certo lado, né, você sabe muito bem, que não gosta de entrar em discussão porque já joga você como extremista, mas não é verdade. É apenas uma visão geral, uma visão racional do que pode acontecer, entende? E detalhe ainda, essa rejeição não é só do Japão. Países como Canadá, Austrália e Reino Unido também vêm enfrentando protestos contra a imigração, né, indiana, não só pelo emprego. A questão é cultural. Essas nações estão com medo que seus costumes, modos de vida e até infraestrutura sofram com essa imigração intensa. Cara, se você pesquisar mais a fundo, você vai ver que essas comunidades, né, indianas de países imigrantes, de imigração em massa, né, de pessoas que não respeitam a cultura local, cara, existe até situações muito mais extremas, né, que envolvem as mulheres, que muitos caras vão e fazem e ficam impunes, né? Porque tem leis que protegem eles e eles continuam fazendo. Teve um caso que uma pessoa revidou e ela foi hostilizada, sabe? Falaram que ela era extremista, que ela tinha preconceito com imigrante. Não era isso, ela apenas estava se defendendo contra a possível, né? Viu, termina com A, que ia acontecer. Aí eu te pergunto, o Japão está errado em pensar assim? Que nem eu já falei pra vocês, tem vídeos, né, de japonesas sendo importunadas por imigrantes principalmente indianos. Aí eu também faço outros questionamentos pra vocês. Um país como o Japão, que tem uma cultura já estabelecida, que é um país tradicional, que independentemente da crise que tá acontecendo, o povo japonês agora não tem direito a se posicionar por essa questão? Sabe? Mas a justificativa do governo japonês é que eles estão tentando equilibrar as coisas. O governo precisa de trabalhadores, mas também a população quer paz, quer manter a paz social. Cara, só você olhar os dados. E em outros países que receberam grandes fluxos migratórios, houve mudanças significativas na dinâmica social. E eu não estou falando só de aspectos negativos ou mudanças que podem ser positivas também, mas mudanças especialmente rápidas sempre geram resistência. Os japoneses olham para o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, e veem essa imigração em massa que pode trazer desafios reais, como o aumento da criminalidade em certas áreas, né, que eles estão inseridos, conflitos culturais, formação de guetos, pressão nos serviços públicos, sabe, não respeitando a cultura local. E antes que alguém me chame de preconceituoso, cara, eu vou te dar um exemplo concreto aqui. O Japão tem uma das menores taxas de crimes contra, né, mulheres no mundo. E é um país onde uma mulher pode andar sozinha às 3 da manhã em Tóquio, sem medo. Vídeos aí de streamers mostram isso. E isso é um valor cultural extremamente importante para eles. Porém, quando chegam imigrantes no país, né, como, né, eu já falei para vocês, vários onde a violência contra as mulheres é mais, vocês estão cansados de ver por aí, até entrevistas, cara, eles falam que eles fazem isso porque eles podem fazer, sabe? Então você vê, então é natural dos japoneses fiquem preocupados com isso, porque imagina, no Japão é muito comum você ver crianças, né, indo para a escola sozinhas, andando com vários quilômetros sozinhas, isso aquilo, pegando metrô. Então imagine o que passa na cabeça dos japoneses olhando essas estatísticas globais, entende? Então a gente entra aqui num dilema de complexidade, né? Qual seria então a solução? Cara, na minha visão é muito complicado esse quesito, porque por um lado, né, o Japão precisa de trabalhadores estrangeiros. O número de falências por falta de mão de obra atingiu um recorde em 2024. Sem imigração, a economia japonesa pode entrar em colapso total. Porém, entretanto, todavia, muitos japoneses argumentam que o governo poderia incentivar ainda mais, principalmente os jovens, né, os famosos Hikimori, lá tentar entrar no mercado, fazer graduações, porque muitos japoneses falam que se o governo primeiro olhasse para o povo japonês por questões da população japonesa, né, criar medidas, criar incentivos para, principalmente os jovens tentarem entrar no mercado de trabalhos, poderia surtir efeito, mesmo que a longo prazo, mas poderia surtir efeito.
Porém, o governo já está tomando medidas sem consultar ao menos a população. E também a mudança cultural pode acontecer muito rápida, pode destruir exatamente aquilo que torna o Japão especial, a sua cultura única, seus valores, a sua forma de vida. Cara, é meio que como tentar resolver um quebra-cabeça onde todas as peças são importantes, mas algumas não se encaixam naturalmente. A questão não é se o Japão deve ou não receber imigrantes. Eles praticamente quase não têm escolha. Só que a questão é que como fazer isso de uma forma que preserve a essência da cultura japonesa enquanto integra pessoas de outras culturas. E isso, cara, requer planejamento, investimento em integração, políticas claras e principalmente honestidade sobre os desafios que vão surgir. Bom, para fechar o vídeo, eu sei que esse assunto é polêmico, mas não estou vendo ninguém falar a respeito, né? Todo mundo tem receio de falar, porque pode ser rotulado isso e aquilo, e eu não tenho esse medo, porque a gente tem que entrar em assuntos que verdadeiramente têm que ser comentados, né? Porque fazem parte da história da humanidade. É olhar para os dois lados da história, entende? Porque nesse vídeo eu falei em questão das pessoas, né, que não respeitam a cultura local e tentam impor a sua cultura e apagando aquela que está lá, sabe. A verdade é que a gente vive num mundo complexo, né, onde não existem soluções simples para problemas complexos. Cara, o Japão está enfrentando uma cruzilhada histórica, que literalmente pode ser um estopim daqui a uns anos, né. Não existe resposta certa ou errada aqui, eu apenas mostrei a minha opinião e os dados de outros países, notícias, que querendo ou não, existe uma complexidade de que se você abrir mão de um, você vai perder o outro. Cara, o que eu espero de verdade é que independentemente do caminho que escolherem, né, cara, seja feito com sabedoria, planejamento e respeito pela cultura local, cultura japonesa. Tanto, né, pelos japoneses que têm direito de preservar sua cultura, quanto pelos imigrantes que buscam uma vida melhor, ok? Mas eu quero saber de você. O que você acha sobre tudo isso? Você acha mesmo que vai praticamente acabar com a cultura japonesa? Ou será mesmo que vai ser um bem maior a longo prazo, a curto prazo, para a população japonesa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, comente logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.